Eu acho que sim, eu acho que todos nós hoje estamos muito mais reflexivos em relação a toda essa temática, né? Não se pode brincar com temas tão sérios. O tribunal teve um papel que antecede, de alguma forma, ao período eleitoral. O tribunal já abriu aquele inquérito que às vezes é tão incompreendido por parte da mídia em 2019, salvo engano, em março de 2019, que deu base para uma série de investigações e também desdobramentos que chegam até algumas investigações mais recentes. Nós sofremos aqueles 7 de setembro de 2021, 2022, com ataques também ao tribunal. E me parece que a gente terminou essa quadra podendo contar uma história exitosa. Nós temos aí vários países em que se fizeram tentativas que resultaram exitosas, comprometeram a democracia. Aqui não, não é? Aqui a democracia venceu e o tribunal tem, portanto, uma história para contar, assim como a própria justiça eleitoral, que era o alvo imediato, como a gente percebe, né? O que se tentou fazer foi um pastelão, né, para dizer que as urnas eram de alguma forma inseguras e por isso não se poderia referendar a eleição. Chega a ser engraçado, né, se a gente considera toda essa gente que se elegeu, né, por urnas eletrônicas toda a vida. Bolsonaro, filhos, né, o partido dele acaba de fez maioria no PL, né, a maior bancada, a segunda maior bancada. Maior bancada da Câmara. Da Câmara, uma grande bancada no Senado. E isso é alvo de cogitação de fraude, né? Ninguém acredita nisso, né? Ministro, mas se o perigo passou, essas pessoas que estavam tramando esse golpe não estão mais no poder, não seria a hora do fim das excepcionalidades, de concluir, por exemplo, o inquérito das fake news? Eu acho que os inquéritos caminham para o seu encaminhamento, para o seu encerramento no momento adequado. A própria polícia vai fazendo os relatórios, podem ser relatórios finais, podem ser relatórios parciais, e isso se encaminha, mas isso cabe às autoridades responsáveis fazerem a avaliação. O próprio presidente do inquérito, no caso, o ministro Alexandre, o procurador-geral, o doutor Paulo Gonet, a própria Polícia Federal, que fez um trabalho brilhante, diga-se de passagem, nessa investigação, né? Temos que reconhecer, quando chega a esses filmetes das reuniões e revela, portanto, não é nada de suposição, é algo bastante documentado, né? Então, acho que nós vamos ter um processamento, já tivemos o processamento daqueles responsáveis pelo dia 8, pelos danos causados, agora se faz a investigação também daqueles que de alguma forma almejaram o golpe articular inclusive o 8 de janeiro, não é? O senhor acredita que chegaremos nos mandantes? Acho que sim. Esse eu acho que é o grande mérito dessa investigação da Polícia Federal. Nós estamos vendo de maneira muito mais clara do que poderíamos imaginar há 3 semanas atrás, que estamos próximos das pessoas que urdiram, que tramaram, que armaram todo esse cenário. É um episódio de todo lamentável, que veja, nós nunca tivemos dúvidas sobre as eleições, até discutimos abuso de poder político, abuso de poder eleitoral, mas nunca houve dúvidas sobre o resultado das urnas, né, desde que as urnas eletrônicas foram estabelecidas. E as urnas eletrônicas foram estabelecidas, até com auxílio dos setores técnicos, acadêmicos das Forças Armadas, com esse desiderato, com esse objetivo de dar segurança. Veja que todos que falam das urnas eletrônicas no exterior têm uma ponta de inveja sadia, dizendo, poxa, o Brasil, às 6 horas da tarde, já apresenta, 7 horas da noite, já apresenta o resultado das eleições com segurança. E se inventou isso,
não é, diante da incerteza eleitoral. Isso é lamentável. Ministro, tem uma fatia do bolsonarismo que defende uma versão de que não teve uma tentativa de golpe concreta, porque não tinha tanque nas ruas, você tinha os generais todos, 80 generais de férias, que você não teve realmente uma tentativa de golpe. Como que o senhor vê essa versão? Vamos aguardar o encaminhamento do relatório da Polícia Federal. Senão nós ficamos nessa discussão de lances opiniáticos, não é? Vamos ver como que isso se configura, não é? Como que vai ser essa configuração. Mas havia generais que estavam apoiando, ou oficiais generais que estavam apoiando, colocando tropas ou as suas tropas à disposição, segundo se vê dos relatórios e também dos relatos. Havia, portanto, pessoas dispostas. O próprio episódio do 8 de janeiro indica que ali se esperava uma GLO. Desde as eleições, nós tivemos aquela intensificação que nunca deveria ter ocorrido, da ocupação dos espaços adjacentes aos quartéis. Não se faz manifestação, nem se exercita a liberdade de reunião em frente a quartel. Como também não se exercita a liberdade de reunião e nem liberdade de manifestação em frente ao hospital, por razões diversas. Quem falhou nesse episódio, ministro, e permitiu as manifestações, aquelas manifestações em frente aos quartéis? Falharam as Forças Armadas, falhou o Ministério Público. O que na sociedade brasileira, qual foi o ente que falhou e permitiu que aqueles manifestantes continuassem ali? Eu tenho a impressão de que aquilo foi algo assentido, consentido. A visão geral, até por conta dos episódios mais recentes, o próprio dia 8 de janeiro, indica que não se queria tirar aquelas pessoas dali. Em alguns casos, salvo engano em Brasília, havia fornecimento de água e luz do quartel para aquelas pessoas. Veja, isso não faz nenhum sentido. Então, a mim me parece que isso foi assentido. Muito provavelmente houve alguma indução do próprio governo. Tanto é que, recentemente, eu vi num documentário essa questão posta. A discussão que teve o ministro Flávio Dino, então ministro da Justiça, com o comandante militar. E eles disseram, nós vamos prender, o ministro Flávio Dino dizia, nós vamos prender os manifestantes aqui assentados. E o general dizia que não. O argumento dele é que correria sangue se fizesse aquilo mas durante correria a sangue noite. porque ele colocou os tanques contra a polícia do Distrito Federal. Eu entendo que, a rigor, essa é uma matéria de ordem urbana. A própria prefeitura, no caso o Distrito Federal, não deveria admitir, como São Paulo não deveria admitir, porque passa a ter problemas de higiene, problemas de saúde pública. Veja, agora nós estamos acometidos aí com essa grave epidemia de dengue. Não é? Imagine o que é você ter 6, 7, 10 mil ou mais pessoas acampadas. Quer dizer, tudo isto num espaço inadequado para esse objetivo. Então, eu acho que houve falhas das instituições, mas eu acho que houve um certo assentimento desses setores das Forças Armadas. Essa é a minha visão. Ministro, o senhor falava há pouco do trabalho da Polícia Federal nessas investigações. E o senhor é um ferrenho defensor do garantismo e crítico dos erros cometidos na Lava Jato. Alguns operadores do direito dizem que esses mesmos erros podem estar sendo cometidos agora. Eles têm razão? Acho que não. E se tiverem dúvidas, tem que apontar. Eu me lembro que a ministra Rosa, juntamente com o ministro Alexandre, visitaram tanto a Papuda, os presos que estavam lá, quanto a Colmeia, o presídio feminino. E lá eles foram olhar as condições de presídio e tudo mais. Tem havido oferta para que não haja os chamados acordos de não persecução penal. Acho que já houve milhares de ofertas. Muitos não aceitaram, outros aceitaram, portanto, está se resolvendo esse problema. Direito de defesa está sendo plenamente assegurado. Agora, é um processo difícil,
porque é um processo multitudinário, como você sabe, não é? Então, diferentemente, inclusive, dos Estados Unidos, do 6 de janeiro deles, nós aqui estamos já com as pessoas investigadas e até punidas, algumas já cumprindo pena. Então, nós foi um bom exemplo, acredito, em relação a isso. Mas nenhum de nós, nem o ministro Alexandre e qualquer outro ministro do Supremo seria capaz de subscrever uma linha que ferisse o devido processo legal. Exemplo